Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas, ele é do Distrito Federal, Brasília, e o texto que ele escreveu chama-se Submissão e Humildade. É um texto que foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia. E o objetivo é o de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Eu não escrevi o texto, foi o irmão Fabrício Freitas. Então o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e vou contar aquilo que eu entendi. De novo, né? Quero pedir que vocês compartilhem. Não deixe de compartilhar. Lembra que é uma responsabilidade nossa que a palavra de Deus seja divulgada. E esse é um jeito, é um pequeno toque que você vai dar no celular e você não vai investir nem 5 minutos para isso. E as mensagens são sempre muito curtas e a palavra de Deus vai nelas, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, que possamos aprender de Ti sobre humildade, que possamos realmente agir da forma que o Senhor nos ensina para com todas as pessoas. A gente sabe, ser humilde não é fácil, Senhor, mas em Ti podemos todas as coisas. E é em Teu nome que oramos. Amém. Ora, o nosso texto está em Mateus 3, nós vamos ler do 13 ao 17, é quando Jesus é batizado, né, por João Batista. E diz assim, ó: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Pois é, irmãos, esse texto vai narrar o batismo de Jesus, né? Feito por João Batista. E aqui começa o ministério público de Jesus e revela coisas bem importantes sobre a sua identidade e sobre o seu propósito. Eu vou só fazer um apanhado aqui dos principais pontos, né? O principal deles é a humildade de Jesus, né? Ele se submete ao batismo de João, um ato de arrependimento e confissão de pecados. Isso demonstra sua humildade, disposição e se identificar com a humanidade pecadora, ainda que ele mesmo nunca tenha pecado. Jesus explica também que é preciso cumprir toda a justiça. Isso significa que Jesus está cumprindo o plano de Deus humildemente para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos, para que ele pudesse se identificar com a gente. E outra, no momento do batismo, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. E uma voz diz lá do céu: Esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. Isso revela o que? A Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus falando do céu, Deus Filho sendo batizado e Deus Espírito Santo descendo sobre Jesus. E obviamente não se esgota nunca, mas eu creio que a última das lições é a unção de Jesus. O momento em que ele é capacitado pelo Espírito Santo para o ministério dele. E essa unção vai dar condições para ele pregar o evangelho, realizar milagres e curar enfermos. Então essas são as 4 lições básicas desse texto. E hoje nós vamos focar sobre submissão e humildade. O versículo escolhido é o 15, né? Já que vamos falar de humildade, nos convém cumprir toda a justiça. E uma pergunta que não quer calar. Você já se perguntou por que a obediência é tão importante
na nossa caminhada cristã? Pois é, em Jesus a gente sempre tem a resposta que a gente precisa, né? Mesmo sendo filho de Deus, ele foi lá pro irmão João Batista e falou, ó, quero ser batizado. E o irmão João Batista ficou pasmo, né? Falou, como assim? Você é o máximo e eu que vou te batizar? Ele ficou assim, meio pá, né? Porque ele sabia que ele é que tinha que ser batizado por Jesus e não o contrário. Mas Jesus não, Jesus fala para ele que a justiça tinha que ser cumprida cabalmente, né? Toda justiça deveria ser cumprida. E ao obedecer Deus em todos os aspectos, Jesus Cristo deu um exemplo muito poderoso para a gente, que é o de submissão, que é o da humildade. Quando ele sai das águas, né? E o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele e a voz de Deus declara, esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. Isso vai mostrar a importância da obediência. Se Jesus não fosse obediente, não ia dar nada certo, né? Então, Jesus mostra que seguir a vontade de Deus, mesmo quando a gente não sabe, não entende, é fundamental. Nós temos que seguir, obedecer a vontade de Deus para que Ele possa cumprir os propósitos que Ele tem para nós na nossa vida. Se você, meu irmão, minha irmã, está aí batendo a cabeça, tentando entender e, puxa vida, como que é isso, né? Tem que entender, obedecer esse chamado de Deus, ó. A gente não entende tudo, mas lembra do exemplo de Jesus, né? Ele não perdeu a bênção e você também não deve perder. Então, seja humilde, seja submisso e submeta-se à vontade do Pai. E a gente pode terminar com essa oração aqui, ó. Senhor, ensina-me a lhe obedecer mesmo quando eu não entendo, para que eu glorifique o seu nome e viva a plenitude do seu chamado em minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O manancial termina assim, ó. Obedecer em humildade é sempre a melhor escolha. Termina agora, deixando aqui o meu abraço de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos da importância da submissão à vontade de Deus e à humildade, para nós acolher, abraçar, é muito fácil, dá super certo. Lembra também do versículo deste ano, que fala sobre o temor do Senhor. Está lá em Salmo 25:12. E diz assim, quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu termino com a frase do pastor Tozer, que diz assim, ó, tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.